Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora com vocês, o painel Empreender com Bem-Estar e Comunicação Sem Toxicidade, com o palestrante, escritor e mentor de comunicação, Franco Júnior, a fundadora e presidente do Grupo Levo, atuando no varejo por mais de 20 anos como franqueada do McDonald's, Laura Oliveira, e o médico e empreendedor, Juliano Pimentel. Olá, bem-vindos à terceira edição do Summit Êxito de Empreendedorismo. Estamos aqui muito orgulhosos de ter vocês junto com a gente online, prestando atenção em todo o nosso conteúdo. Muito obrigada por vocês estarem dando essa audiência para a gente. Estamos aqui hoje, o nosso palestrante, painelista, Franco. Se apresente, Franco. Laura, obrigado. Eu me chamo Franco Júnior, eu sou palestrante no segmento de oratória e comunicação. Há 17 anos, eu ensino pessoas a se comunicarem de maneira eficaz, a dominar o medo de falar em público e com outras pessoas e ter uma comunicação mais humanizada. Muito bom. E agora nós vamos convidar o nosso terceiro painelista, que é o Juliano. Vamos lá, Juliano? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Juliano Pimentel, estou na área de saúde há mais de 22 anos e
comecei com a fisioterapia, depois fui para a medicina, depois fui para o meio empresarial. Hoje eu sou professor, mentor, e a gente está presente em 67 países, graças a Deus, mais de 100 mil alunos ao redor do mundo, e a gente vai misturar isso aqui tudo para fazer uma palestra inesquecível para vocês. É isso aí. Agora que os dois já se apresentaram, eu sou franqueada McDonald's há 24 anos, trabalho no terceiro setor, fazendo transformação social e projetos de geração de renda, e também trabalhamos com energia limpa e renovável. Nós temos uma usina de energia fotovoltaica para abastecer os restaurantes McDonald's. Então, nós vamos fazer um mix hoje com uma comunicação sem toxicidades, pensando em bem-estar e fazendo com que cada um de vocês possa aprender um pouquinho e transformar a vida de vocês para ser um grande empreendedor. E a comunicação passa em todas essas situações. Há instantes atrás, conversava com o Juliano, com a Laura, sobre a importância da comunicação de maneira geral. Muitas vezes nós sentimos medo, vergonha de falar em público, de conversar, apresentar um projeto, apresentar uma ideia, dar opinião em uma reunião, ou até mesmo responder a uma provocação, responder a um comentário que é feito, por desconhecer o impacto da comunicação na cabeça do outro. Por exemplo, se você está aí do outro lado e é chamado para dar uma opinião, e sente as pernas bambas, mãos trêmulas, boca seca, coração disparado, e não entende o porquê o corpo passa por esse processo quando tem que falar em público, quando tem que se apresentar, quando tem que participar de um painel como esse, que eu, a Laura e o Juliano estamos participando junto com você, aí que está assistindo. Já de cara uma técnica para você não sentir mais pernas bambas, mãos trêmulas, boca seca e nem esquecer aquilo que iria apresentar, aquilo que iria falar. Nós temos essas reações no nosso corpo, e Laura, Juliano, quantas boas ideias são deixadas de lado, são mal apresentadas, exatamente porque a pessoa embaralha o pensamento no momento da fala. Então, para não passar mais por isso, presta atenção, momentos antes de você começar a falar, coloque uma mão contra a outra na altura do peito, aperte com força, respira fundo, oxigênio no cérebro, faz de novo esse exercício, respira fundo, oxigênio no cérebro. O que é isso? Uma ancoragem. Adrenalina, que deixa as pernas bambas, mãos trêmulas, vem para as mãos. Eu concentro a adrenalina aqui em minhas mãos. Depois que eu fiz isso, eu dissipo a adrenalina, me tranquilizo. Não vou ter pernas bambas, não vou ter mãos trêmulas, não vou ter boca seca. Vou me lembrar do conteúdo e com isso nós empreendemos de maneira mais eficaz, nossa saúde fica uma qualidade melhor, exatamente pela comunicação assertiva, a comunicação sem toxicidade. É isso aí. Nós temos grandes dicas hoje aqui. Eu, como sou empreendedora, eu comecei muito cedo para você abrir um novo negócio. Eu vou passar umas características que você precisa como empreendedor. Primeira coisa, o Franco já falou bem, tenha coragem. Segunda, seja curioso. Terceiro, tenha foco. Se você tem foco, você prepara um planejamento e você vai adquirir resultado. Então, o empreendedor hoje, para que ele possa ter sucesso ou uma probabilidade maior de alcançar o sucesso, principalmente, ele tem que pensar nas pessoas, ele tem que ter uma boa comunicação. Quando falamos de comunicação sem toxicidade, é aquela comunicação clara, objetiva, ela não pode ter palavrões, ela não pode ter sarcasmos, ela não pode ter entrelinhas. A comunicação deve ser leve, uma comunicação que todos entendam e o empreendedor precisa ter esse foco. Então, para você empreender hoje, primeiro, seja técnico, tenha foco, tenha coragem, resiliência, não desista facilmente e, principalmente, pense nas pessoas e no seu bem-estar. E agora, falando de bem-estar, Juliano. Eu acredito que, antes de mais nada, não tenha como se ter bem-estar a longo prazo enquanto você pode fazer qualquer negócio. Eu já atendi bilionários, mal das pernas, emocionalmente mesmo com bilhões no banco. Já atendi milionários que não estavam bem, políticos, governantes que não estavam bem na época que eu atendi. Eu vejo que o principal ponto, antes de você abrir qualquer coisa, é você saber quais são seus princípios e valores. Primeiro,
definir uma área que você quer atuar dentro daquilo que faz seu olho brilhar, faz seu coração também bater mais forte. Porque se você vai contra a base do que você tem por cerne, isso naturalmente vai fazer com que cedo ou tarde a casa caia. Por isso que você vê pessoas que, mesmo bem, estão enchendo a cara de antidepressivo, estão gastando rios de dinheiro com tratamentos e tratamentos ad eternum, porque isso não vai resolver todo o modo operandi e o modo vivendi dele. O que seria isso? Como ele opera mediante as coisas e como ele vive no dia a dia, mesmo sob a pressão do empreendedorismo, sobre o que ele tem que fazer. Porque momentos de adversidade sempre vão ter. Por exemplo, a gente está dentro de um ambiente e a gente vai ter que lidar com fornecedores, com empresários, com outras pessoas, com funcionários, e nem todo mundo vai estar num bom dia. E nem todo mundo tem os mesmos valores e princípios. E você pode conversar perfeitamente. Existe uma coisa muito específica. Intensidade na fala, e aí é legal que nosso especialista coloca, é que a intensidade na fala, a intensidade no que você coloca da sua comunicação, não necessariamente tem a ver com agressividade. E não necessariamente você tem que passar a mão na cabeça do que o outro fala. Porque às vezes está errado mesmo, e você vê o ponto de vista, e você vai achar o seu meio termo, mas sabendo qual é o seu cerne. Independente de onde você esteja. Respeito o outro na visão do mundo do outro, mas não abro mão da minha visão. E dentro desse campo, se é outro embasada em solitude, em verdadeiramente aspectos sólidos e resultados, verificar fatos dos quais ao checar tudo isso, vai cair, beleza, eu tenho que modificar um pouquinho o que eu estou vivendo aqui para entender um pouquinho mais dessa outra área. Então, é importante a gente falar isso, porque dentro desse contexto, muitas pessoas interpretam errado uma comunicação não violenta com você aceitar tudo que todo mundo diz. E eu acho que a gente tem que entender qualquer assunto, porque tem muita gente até hoje que não consegue dizer não, e por isso para no hospital, para o remédio, mesmo sorrindo para todo mundo fora do dia a dia, entende? No dia a dia está tudo funcional, mas quando chega em casa, está sozinho, não sabe dizer não para tudo na vida, mas para ele só se consome em remédios. Então a gente tem que ter esses princípios antes de começar qualquer coisa na vida profissional, dentro do meu ver, tá? Isso é muito interessante, porque como um empreendedor nato, nós precisamos estar sempre aptos a fazer algo. Então, quando você se torna um empreendedor, você deixa de ser um colaborador de uma empresa onde você já tem as suas regras, que você já tem tudo. Quando você resolve abrir um negócio, eu vou começar do início. Então, qual é o meu sonho? Qual é aquilo que eu me identifico? Como eu vou poder gerar bem-estar mesmo trabalhando por 14, 18 horas. Por quê? Quando a gente tem o início do negócio, a gente está tirando um sonho da cabeça. Então, primeiro de tudo, vamos tirar o sonho da cabeça. Vou pegar o gancho do Juliano. Nós temos que ver os nossos valores, temos que saber o que é aquilo que nos traz bem-estar, o que nos traz coisas boas. Nós não podemos fazer algo que nos agride ou que nós não concordamos. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, tire o sonho do papel. As qualidades que eu coloquei, os critérios que nós temos que ter, descubra o seu produto ou serviço. Busque aquilo que vai te fazer bem, que você vai pensar em trabalhar com aquilo horas no dia, 20 anos para frente, porque se você vai começar algo, pense que vai ser para sempre, como se fosse um casamento de amor, que você quer que sejam felizes para sempre. Então, defina o seu produto, defina o seu serviço, defina as suas regras, coloque equilíbrio entre vida pessoal e vida empresarial. Coloque o time da sua esposa, o seu companheiro, a sua família e você fale, vou passar algumas horas me dedicando a esse projeto porque eu acredito nele e isso vai ser um legado que eu vou construir para mim. E aí a gente tem que colocar sempre esse equilíbrio, uma boa comunicação, fazer um bom plano de trabalho,
ser técnico, correr atrás de todas as informações. E geralmente, quando a gente é um empreendedor, a gente começa sem recurso. Então, o que a gente acontece? Nós temos que usar as ferramentas que estão disponíveis. Olha a oportunidade que nós temos do Summit Êxito de Empreendedorismo. Nós temos muito conteúdo gratuito, temos muito conteúdo também que você pode pedir e solicitar uma mentoria, e você tem muita coisa no Google que você também pode ver. Então, busque um espelho para que você corra atrás para poder começar o seu bom negócio. E aí, eu vou passar aqui para o Franco, porque se a gente tem um produto e tem um serviço, a gente tem que ter uma boa oratória para saber vender isso. E ele vai falar melhor sobre isso. A Laura, eu estava assistindo um vídeo dela, que ela tem uma frase que é incrível. Essa frase é muito legal. Como tirar champanhe de pedregulho. Juliano e amigos, essa frase é incrível. Como tirar champanhe de pedregulho. Nós só tiramos champanhe de pedregulho quando nós temos esse entusiasmo do empreendedorismo que a Laura chama a atenção, o bem-estar, que o Juliano tão bem fala, a necessidade de falar nãos e saber falar nãos. Dias desses fui procurado por um mentorado meu e disse: Franco, eu estou quase com o pé no hospital. Eu falei: mas por quê? Ele falou: eu não consigo falar não. E por não conseguir falar não, ele estava tirando o foco do negócio principal dele, colocando a energia em pontos que não progredia, ele ele estava passando mal com isso. Agora há pouco o Juliano falou uma palavra que eu adoro e que em oratória faz todo sentido: intensidade. Inclusive, isso é uma técnica. Se você quer que outro entenda aquilo que você está falando, se você quer empreender, ter um bom bem-estar e comunicar isso de maneira assertiva, cuide da sua intensidade da fala, cuide da sua velocidade de fala e cuide do seu volume. Se você é aquele empreendedor que fala o tempo todo em um único tom de voz, diz assim: olha, que alegria hoje participar aqui do Summit Êxito. Ou então, que tristeza isso que me aconteceu a semana passada. Você não cria conexão com o seu ouvinte. Se você não cria conexão, você não transmite a mensagem. Você não fecha, você não consegue empreender. Você não consegue convencer, inspirar o outro daquilo que você tanto quer. Então faça essas 3 variações. Intensidade, ora forte, ora fraco, do jeito que você fala. Velocidade, ora rápido, ora devagar. E volume, ora alto e ora baixo. Quando você faz essas 3 variações, você mexe com a cabeça do seu ouvinte, faz com que ele preste mais atenção naquilo que você está falando. Em 15 segundos, vou compartilhar uma dica de ouro, que é uma dica que eu compartilho com os meus mentorados que buscam uma oratória mais assertiva. Toda vez que você fala e você tem na sua mensagem algo que você quer que as pessoas se lembrem por um tempo maior e você quer que as pessoas considerem aquela informação mais importante, mais relevante, diminua a velocidade de fala. É a intensidade que o Juliano chamou a atenção agora há pouco. Quando você fala mais lentamente, você ativa uma parte do cérebro do seu ouvinte que faz com que ele memorize mais e faz com que ele considere aquele trecho da sua mensagem mais importante. Com isso, eu tenho uma comunicação assertiva, eu consigo falar os nãos que eu preciso e eu consigo transmitir a mensagem empreendedora, tão importante quando você quer chegar a um sonho. Olha que fantástico. Dessa forma, você vai vendo com cada trecho que nós vamos falando as dicas de ouro. E agora eu passo para o Juliano, porque eu tenho certeza que ele tem um monte de coisa boa para nos dizer. Vamos lá, Juliano. Eu vejo que não tem... Eu vou colocar dessa forma, que é muito simples. A idade perdeu o básico. A gente hoje não consegue aprender com as pessoas que estão ao nosso redor de maneira intuitiva como todos os humanos chegaram até. Eu nunca tive essas formações e graças a Deus a minha formação foi queijo com 11 anos de idade, quando meu pai morreu. E eu aprendi a vender com 11 anos de idade, carregando sacola de queijo. E aí eu conversava, e eu percebia que naturalmente eu vendia de um jeito, eu me conectava de um jeito.
E naturalmente nas tentativas e erro, né, que o pessoal diz, para mim não existe tentativa nem erro, existe uma ação máxima bem feita e o resultado talvez seja uma curva de aprendizagem. Mas o principal ponto é que o ser humano parou de aprender. Hoje, a gente tem que reativar essa essência do ser humano, estar dentro dele em congruência e aprender a se conectar em plenitude com o próximo. Cujo eu e o Franco estavam conversando aqui antes de começar essa palestra sobre a diferença da comunicação e da linguagem, não verbal e não verbal, e de como, no final das contas, a única coisa que a gente tem que estabelecer com o próximo, isso é uma conexão. E essa conexão, ela sempre tem que ser autêntica, primeiro com você. Dentro disso, se você quiser empreender, hoje eu nem exerço mais a medicina, vai fazer 5 anos, eu estou fazendo só minhas pesquisas, fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, e hoje eu virei professor, basicamente. Mas eu falo isso para vocês assim, quando você toma esse tipo de decisão de empreender, você naturalmente vai ser chamado de maluco por muita gente. E o ser humano ficou muito fragilizado com toda essa conversa de o ser humano não aguenta, e hoje é isso, hoje é aquilo. A realidade é que a gente que está ficando... Tá? Isso a gente consegue ver através de estatísticas dos hospitais e de todos os dados. Aqui, como a gente está num ambiente fechado, eu posso falar. Antes da pandemia, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava. Antes da pandemia, meu filho, Deus livre e guarde. Então, assim, existem aspectos da agilidade humana muito maior do que o da resiliência. A resiliência é você conseguir ser deformado e voltar ao que era. A antifragilidade é eu, depois de ser alterado, ficar mais forte. E dentro desse contexto, é isso que nós temos que vivenciar cada vez mais. Independente do que seja que nos seja colocado diante de nós, aquilo é uma curva de crescimento que confronta uma situação ilusória em minha vida. É isso mesmo, ilusória. O medo é uma ilusão, criada pela sua mente, e é o único lugar onde ele existe. E por isso, dentro disso, você tem que confrontar essa cortina de fumaça para ver o que tem além. Então, contra o medo, ela parte a partir do momento de clareza que você tem em seu interior e naquilo que você carrega no seu cerne. E não tem um empreendedor que se mantenha de pé se não tiver isso. Pelo menos eu desconheço. Porque ele desiste, principalmente no Brasil. Porque é Davi contra Golias, em inúmeros aspectos. Desafios são todos os dias, e se a pessoa não ficar cada vez mais forte, mediante cada adversidade, e aprender a não errar no mesmo ponto, ela não constitui uma saúde e uma prosperidade a longo prazo. Porque ela não pode errar no mesmo ponto. Isso é algo importante. Errar faz parte de um processo de aprendizagem. Uma criança cai 16 mil vezes. Minha filha tem 1 ano e 4 meses. Ela caiu 16 mil vezes até aprender a não cair mais. O ser humano não aprende a andar, não, ele aprende a não cair mais. Ele aprende a chegar no objetivo que ele quer sem cair, porque ele se joga. Ah, não vou dar esse passo calculado. Não, ele se joga para cair de boca. O empreendedor, muitas vezes, ele se joga no que ele se quer, esteja lá. E com o planejamento que a Laura colocou aqui, você começa a construir algo. O problema é que muitas vezes a gente falou de tirar um champanhe de pé da rocha, eu não gravei bem o termo, mas de uma maneira bem direta, a gente tem que entender que muitas vezes a rocha específica, que na verdade poderia ser um freezer cheio de champanhe, é como a gente foi criado, mediante tudo aquilo que a gente pensa que é verdade, pelo que plantaram na nossa cabeça e nunca existiu. E isso constituiu inúmeros medos que viraram um pedregulho. Então, a gente tem que avaliar esse contexto sempre, criando uma metavisão sobre isso. Eu estou aqui nesse cenário, como que eu me vejo de outro cenário e qual a realidade do que acontece? E o quanto disso eu estou elucubrando no meu coração do que nem existe, entende? Porque hoje, quando a gente pensa sobre saúde, gente, de uma maneira integral, eu divido ela em 7 áreas. Mas essas 7 áreas que as pessoas desconhecem de 7 saúdes envolvem tudo que está sendo dito até agora aqui pela Laura, pelo Franco, por cada um. Parte do seu dia a dia. Só que você tem que ter consciência sobre o fato. Aí você consegue entender e como fazer essa engrenagem funcionar.
harmonicamente a longo prazo. Muito bom. E Juliano, você falou uma coisa muito interessante sobre alcance de resultados e o processo de aprendizado. Então, quando a gente tem toda uma linha de aprendizado, eu vou voltar nas características do empreendedor. A partir da hora que eu defini meu produto, que eu tenho e eu sei o que eu quero para mim, meu serviço está definido, meu produto está definido, eu tenho uma boa comunicação. Por que eu tenho que tirar champanhe de pedregulho? Porque na maioria das vezes eu não tenho recurso, eu não tenho uma habilidade tão, vamos supor, robusta ainda, eu estou no início de um processo. Então, quando eu busco um equilíbrio, eu tenho que ter esse pensamento nas pessoas. Quando eu busco ter pensamento nas pessoas, eu já penso no coletivo. A pandemia nos trouxe, nesses últimos 2 anos, que a maneira que eu vendia hambúrguer há mais de 20 anos, eu tive que me reinventar e criar uma nova forma de vender meu hambúrguer. Porque agora eu tenho que cuidar dos meus colaboradores e cuidar dos familiares dos meus colaboradores, porque existe um medo de pandemia. Então, quando a gente tem esse medo, vocês dois falaram muito sobre medo. O medo, ele é uma situação que você não consegue, ela não é plausível, mas ela está pertencendo ao seu coração, à sua cabeça, à sua mente. Então, quando a gente passa uma segurança dentro da empresa, que nós estamos cuidando dos nossos colaboradores, que nós estamos tendo visão futura, que nós estamos tendo uma visão de bem-estar, que nós vamos cuidar das nossas pessoas, qualquer empreendedor que for começar hoje, ele já tem que ter essa visão dentro da empresa que ele está criando. Por quê? Porque hoje nós precisamos, primeiramente, cuidar de nós mesmos para que nós estejamos aptos para poder ajudar o outro, principalmente quem dá consultoria, quem é coach, quem faz um trabalho de mentoria, quem dá consultorias. Você mesmo disse que são mais de 100 mil pessoas que usam a sua plataforma. Então, você tem um nível de responsabilidade muito grande de ter um conteúdo técnico que vai fazer a diferença. Você tem que estar, principalmente, treinamento constante. Você tem que estar nessa curva de aprendizado o tempo inteiro. Você e toda a sua equipe, todo o seu time. Você precisa ter esse nível de comunicação muito forte, de uma comunicação clara, específica, calma, com um tom de voz apropriado para cada assunto que você vai lidar, para cada pessoa que você vai conversar, principalmente os fornecedores que você vai escolher para ser seu parceiro dentro do seu novo negócio de empreender. Os seus fornecedores têm que estar alinhados com seus propósitos, valores e missão, e também têm que estar preocupados com o bem-estar, têm que estar preocupados com o coletivo e com o cuidado das pessoas. Então, você tem que ter fornecedores que vão estar junto com você na sua empreitada. E aí, sim, buscar treinamento constante, uma comunicação que faz com que todo mundo vai sentir bem e um bem-estar de todas as pessoas que vão estar do seu lado, traçando os planos. E aí, vou falar muito rapidamente sobre resultados. Todo mês, a cada 15 dias, nós precisamos trabalhar com resultados. O empreendedor não pode ser só paixão, ele precisa ser técnico, ele tem que ter foco e ele tem que mensurar resultados. Todo mês ele precisa mensurar resultados e uma técnica fantástica, nós precisamos ouvir. Nós temos que ouvir os nossos fornecedores, nós temos que ouvir os nossos clientes internos, nós temos que ouvir os nossos clientes externos, para que a gente possa ter essa melhoria constante, para que a gente possa ter um crescimento exponencial e que o nosso negócio dê certo. Então, empreendedor, não é aventura, é uma grande jornada. Então, você precisa ser técnico, cuidar do coletivo, cuidar das suas pessoas, aprender a ouvir todos aqueles e, principalmente, mensurar resultados. Eu acho que isso tem muita comunicação que pode nos ajudar, né, Franco? O que você acha? A base é a comunicação, o tempo todo. Bem-estar, comunicação, saúde. A Laura e o Juliano tocam num ponto que eu quero refletir com vocês agora. Presta atenção. Como você que está aí do outro lado está nos entendendo? Encontrar um vocabulário, uma palavra, um conjunto de termos apropriados para aquela situação é fundamental. É falar de um jeito que a outra pessoa entende, que o ouvinte entende. Esse é um dos grandes erros que eu encontro no Brasil afora. As pessoas, elas têm um conhecimento técnico, você que está aí nos assistindo, você conhece tecnicamente do assunto que você trabalha, do assunto que você domina. Só que nem todas as pessoas que te ouvem, que te escutam,
conhecem tanto quanto você desse assunto que você domina. Saber adaptar o vocabulário, escolher as palavras que fazem sentido para o seu ouvinte, te aproxima, cria conexão. Faz com que as pessoas te entendam mais e prestem mais atenção no momento que você fala. Você que está aí do outro lado está nos entendendo não só pelas palavras que nós estamos falando, mas por outros componentes da tríade da comunicação que são fundamentais no nosso processo de se fazer entender por você. Vocabulário. Cuidado com as palavras, já falei. As palavras precisam fazer sentido para o ouvinte, senão ele não presta atenção. Cuidado com o vício de linguagem. Eu vejo Laura, Juliano, muito empreendedor, que tem uma mensagem incrível, só que ele fica disperso, e ele dispersa a atenção do ouvinte pelo exagero do vício de linguagem. O que é um vício de linguagem? É aquela palavra que nós acrescentamos na frase e ela não muda o sentido da frase. Por exemplo, o né no final da frase. O vício, presta atenção, ó, olha aqui, o vício de linguagem é um ladrão da atenção do teu ouvinte. O ouvinte ele começa a prestar muito mais atenção no né que você fala no final da frase do que na mensagem que você está compartilhando. Você quer diminuir o vício de linguagem? Simule e grave no teu celular a simulação. Depois assista, perceba se você está exagerando no vício de linguagem. Tom de voz, Juliano já falou sobre a intensidade, a Laura, eu. E a terceira dica, são os gestos. Comunicação verbal e comunicação não verbal precisam ser congruentes no momento da fala. Essa congruência faz com que o ouvinte entenda mais ou menos aquilo que nós estamos compartilhando. Faça gestos. Toda vez que eu faço um gesto, eu dou 2 chances de você me entender. Porque você entende pela audição e você entende pela visualização. Então esse conjunto da tríade da comunicação é fundamental que cada um de nós entenda para que você venda mais, convença mais, crie uma conexão melhor, atenda de maneira mais eficaz e, principalmente, converse com pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, fazendo com que elas fiquem vidradas naquilo que você está falando. Você perceba, né, Juliano e Laura, são dicas simples, de fácil aplicação. Que faz toda a diferença, né? Muita diferença. É o que eu costumo dizer. É o que define que você tem uma conexão ou não com o seu cliente, com o seu ouvinte, com a sua família, com os seus amigos, que faz com que você convença, que você inspire as outras pessoas ou não. Se não, você é mais um falando. E o mundo está cheio de mais um. Seja diferente, né? Sempre. Cria a sua personalidade, crie o seu... vamos dizer, cria a sua identidade. Sim. Se você quer entrar no mundo do empreendedorismo, quer ser algo diferente, é o que a gente diz da dor da startup. Qual é a sua dor? Qual é a dor que você vai resolver? Com produto ou com serviço? O que você vai criar? Aquilo que você criar tem que ser diferenciado. Então, como o Franco disse, não seja mais um. Faça uma coisa com amor, com paixão, com propósito, pensando no coletivo que vai dar muito certo. Yeah. E eu acho que o Franco disse todas as dicas e eu tenho certeza que o Juliano, que trabalha já saiu de uma profissão, foi para outra, continua estudando, continua se aperfeiçoando, continua fazendo a diferença na vida das pessoas, tem muito mais para acrescentar. Eu acho que a gente já deve estar chegando no final, então vamos passar agora para o Juliano, para ele já poder fazer a mensagem final, para a gente poder ir encerrando a nossa palestra de hoje. Eu vejo da seguinte maneira esse contexto, que a gente falou aqui de várias formas. Infelizmente, a maioria das pessoas não vai conseguir manifestar a sua essência em plenitude e em autenticidade. Não vai. Criou-se muito dedo para você se colocar e se posicionar. Eu sou muito bem conhecido com os meus alunos e com todas as pessoas através dos métodos que existem de neurociência, de aspectos, dar um impacto e choque o indivíduo para o resultado que eu quero. Mas é uma coisa específica. Você tem que entender que dentro de uma negociação,
Isso pode ser usado, mas não quanto com colaboradores. Eu estou querendo trazer essa distinção aqui para que fique muito claro isso, tá? Negociações de mesa são uma coisa. Colaboradores são outra coisa. Família, outro aspecto. Em cada ambiente desse, você pode usar habilidades distintas de comunicação, de conexão e de impacto na fala. Verbal e não verbal. Quando eu pego indivíduos, por exemplo, que estão dentro de um ciclo de vitimismo com um ciclo de coitadismo, que existe, vários, dentro do meu mundo de ambiente. Hoje mesmo eu falei com Itália e eu rodei anos em psiquiatra, anos em terapeuta. 10 minutos de live. Foi uma comunicação extremamente violenta, mas assertiva para o princípio que tinha que ser utilizado. A comunicação não violenta é uma base sobre a qual você navega. É um estilo de vida que você conduz. Mas às vezes vai aparecer tempestade, às vezes você vai ser incisivo e vai ter que ser violento aos olhos do não violento para gerar o resultado que você deseja neste ambiente. Só que você, para fazer isso, tem que ter uma maestria. Enquanto você não tiver maestria, e esse ímpeto não for, se tiver com aquele calor, se cala. Com um calor e um ímpeto, a comunicação não violenta, incisiva, ela não pode existir. Uma comunicação de quebra de paradigmas, muitas vezes ela é incisiva e mais agressiva. Por isso, até como a gente começou 10 minutos atrasado, a gente não vai finalizar agora não. A gente vai fazer mais 10 minutinhos aí, que eu quero a regra deles, porque é muito importante isso que eu estou abrindo aqui. E aí, porque tem momentos que tem que ser incisivo, abrupto e assertivo. Vertical mesmo, não tem muito trelelê. Senão você é engolido pelo mercado. Essa é uma realidade. Existem ambientes que você vai ter que acolher. Mas em todos eles, você tem que ter sua identidade ativada e saber claramente quem você é. Você entender quem você é necessário para que você não viva em medo e se manifeste em plenitude em qualquer lugar que você esteja. O medo que todo mundo tem no palco é o medo de aprovação. O que fulano vai pensar de mim? O que Beltrano vai falar de mim? Será que eu vou ser tido como otário? Como qualquer trouxa, igual fizeram bullying comigo no colégio? Será que eu vou ser tido como burro? Como tonto? Será que eu tô gordo? Tô magro? Tô careca? Tenho cabelo? O que vão pensar de mim? Será que meus dentes são bonitos? Entenda que a sua manifestação em autenticidade, ela é... Eu uso a seguinte técnica, e eu fecho dessa forma a minha fala. Fui aprovado por Deus, o resultado, em minha concepção, é irrelevante. Se uma porta se fecha aqui, eu abro outra ali. É assim que eu conduzo minha vida. Nem Cristo agradou a todos, e muito menos eu quero agradar a todos. Mas, em uma única essência, eu vou me manifestar de forma clara, de forma que eu seja congruente com o que eu acredito, em minha identidade manifestada como filho amado. É isso que vocês têm que entender, é assim que eu fecho toda essa conversa que foi preciosa, com visões distintas, com posicionamentos distintos e extremamente complementares. Por exemplo, eu sou um médico que batalha contra a obesidade, estou conversando com uma franqueada do McDonald's e está tudo bem. É a escolha de vida dela, é um mercado que existe e ela está cobrindo, e eu estou pegando outra fatia do mercado. Na verdade, ela gera cliente. Situações. O Franco, por exemplo, pega clientes que estão traumatizados e gera cliente. Então, o mundo inteiro se comunica, e como todos nós entremeamos isso. O que a gente consegue ver de adaptabilidade dentro do mercado? E isso, eu queria ter essa visão, porque é uma visão incrível. Como esse gigante que é o McDonald's do mundo se adapta igual, cara, ele é um monstro. O McDonald's consegue se adaptar brutalmente a todas as situações. Olha as falas que ela trouxe aqui, que são assim, imprescindíveis para a vida do colaborador e da família do colaborador. A segurança que eles têm que ter mediante ela como liderança, falando que ela está lá por eles. E se não fosse uma empresa sólida por trás, eles estariam em desespero. Vocês entendem isso? Que isso é imprescindível.
como que você, na sua missão, no seu negócio, vai tomar e comprar a briga e muitas vezes vai ser o líder para fazer o que tem que ser feito pelos seus líderes. Porque muitas vezes ela precisa de líderes. E sim, ela é líder desse time todo, que é da família do grupo dela, que eu chamo de família. Assim, meus alunos são minha família. E eu protejo e cuido deles dessa forma. Então, a adaptabilidade rápida, manifestando a sua essência, isso é uma coisa incrível. Eu realmente acho isso algo imprescindível e acho que os dois têm muito a agregar aqui nesses últimos 10 minutos que nós temos, porque nós começamos 11 minutinhos depois. 11 não, 15. Vamos lá. Não, mas está ótimo. O que acontece? Nós temos uma preocupação com a franquia e com a marca, que isso é muito importante por causa do legado. Então, quando a gente teve a situação de pandemia, nós tivemos que ter uma comunicação muito extraordinária. Por que extraordinária? Porque era algo muito diferente o que nós estávamos vivendo em questões de pandemia e condições sanitárias. E quando você tem as questões que pode morrer, você tem a morte muito de perto. Então, você precisa, mais do que nunca, esses propósitos, Luciano, de a gente pegar o que a gente acredita de cuidado das pessoas. Então, você precisa trabalhar isso de uma maneira muito ágil. Você precisa ter uma decisão, uma tomada de decisão muito rápida. Você precisa criar mecanismos como líder de uma agilidade acima do normal para que você possa adaptar necessidades. E foi o que nós fizemos. O primeiro ponto foi cuidar das nossas pessoas. E quando a gente percebeu que aquele medo e aquilo tudo estava muito difícil, o que nós fizemos? Vamos criar mecanismos, contratamos psicólogos para trabalhar e criar conteúdo que pudesse atingir até os familiares, porque aí a mãe que estava em casa ia ficar feliz e tranquila de saber que o filho estava empregado e que ele estava indo trabalhar e que tem uma empresa que cuida dele. Então, isso é o propósito. Quando você decide ser Great Place to Work, pelo Instituto GPTW, você tem vários critérios. Quando nós conseguimos com a nossa franquia atingir primeiro lugar Brasil, nós identificamos várias práticas que nós fazíamos para cuidar das pessoas e realmente trazer uma diferença. Você só faz isso com um conjunto de ações. Não é uma coisa ou outra coisa que vai ser relevante, mas é um conjunto de ações para que a engrenagem toda possa funcionar. E nessa engrenagem, o principal de tudo são pessoas. Então, quando a gente trabalha diversidade, não é só diversidade de gênero. Nós trabalhamos diversidade de uma pessoa que acabou de entrar com uma pessoa que está 20 anos na empresa, de um profissional sênior, de um profissional que acabou de entrar com um trainee. Você tem uma diferença quando você trabalha com surdos, quando você trabalha com trans, quando você trabalha com refugiados de diferentes realidades. Então, o que nós fizemos? Nós precisávamos trabalhar a decisão rápida e o cuidado rápido para que todo mundo pudesse se sentir feliz, tranquilo e sem medo para a gente poder executar. O nosso trabalho, eu não consigo fazer um Big Mac online. Eu preciso trabalhar com as pessoas dentro, fazendo todos os processos de saúde, que não é fácil. Só que nós já temos o álcool gel, nosso amigo há muitos anos. Então, nós temos sabonete bactericida e gel. Então, a gente só reforçou tudo aquilo que a gente já fazia com um cuidado excepcional. Então, eu digo o seguinte, quer ser empreendedor? Entre para uma jornada como se fosse chegar à Lua, com toda a técnica, com todo aprendizado constante, com cuidado e, principalmente, vamos cuidar também do planeta. Então, nós precisamos de pequenas ações, que é desde fazer uma captação de água para colocar nos vasos sanitários ou colocar no jardim, para que a gente possa reutilizar a água ou utilizar a água da chuva com pequenas ações. Então, é a dica que eu deixo. Pense primeiro nas pessoas, pense no planeta, tenha uma boa sintonia com seus valores, com aquilo que você acredita, busca o bem-estar dos seus funcionários de maneira constante e o equilíbrio entre vida pessoal. Uma coisa que eu dou uma dica muito bacana é o seguinte, quem tem dívida não trabalha, ele não produz como ele gostaria. Ajude seus colaboradores a ensinar administração financeira para que ele possa cuidar das suas finanças, para que ele possa fazer seu plano de vida de uma maneira constante, de uma maneira que deixe um legado, que ele consiga planejar sem dívida. Porque o colaborador que tem dívida, ele produz menos, ele tem dor de cabeça, ele não consegue ter bem-estar. Então, cuidar das nossas pessoas significa um monte de ações que às vezes nem precisa de um dinheiro, mas precisa poder deixar ele ter uma licença não remunerada
para que ele possa ir no casamento ou porque ele possa se recuperar de um mal-estar que ele teve, que não necessariamente ele tem um atestado, mas que ele não quer faltar à empresa. Então, o saber ouvir. Quando você aprende a ouvir, principalmente no terceiro setor, você aprende que você vai dar uma cesta básica e tudo que ele quer é que ajude a consertar a goteira que ele está. Então, se ele está dormindo todos os dias com uma goteira, naquele momento ele está com fome também, mas não é a cesta básica. Ele quer que conserte a goteira dele para ele dormir tranquilo, para ele descansar, porque no dia seguinte ele vai trabalhar melhor e ele volta com a comida para casa. Então, eu deixo a dica. Cuide das pessoas, cuide do planeta, aprenda a ouvir, corra atrás dos seus resultados, como eu já falei, e comunique-se bem, porque gentileza é muito bom, educação é melhor ainda. Então, trate todo mundo de uma maneira muito calma, com muita paciência, porque humildade e paciência em tempos de pandemia, eu acho que é o que todo mundo precisa. E adaptação. E adaptação. Adaptação rápida. Vejam que interessante, você está aí nos assistindo de maneira remota. Eu e a Laura estamos aqui presencialmente, o Juliano está lá. Dá para abrir aqui a imagem? Olha lá, o Juliano está lá de maneira remota. Olha lá, de maneira remota. É um ambiente híbrido, né? Um ambiente híbrido. Muitas vezes, você está nos assistindo, você tem que se adaptar a esse novo momento, a essa nova comunicação, a essa nova necessidade de comunicação híbrida. Híbrida. Franco, isso aí vai voltar. Não. Essa situação de presencial, de maneira remota, isso vai continuar por um bocado de tempo. Então você tem que se adaptar. Essa adaptação rápida do empreendedor é necessário. O Juliano chamou a atenção da comunicação verbal e comunicação não verbal. De maneira remota, essa congruência tem que ser ainda mais forte. E lembre-se, na comunicação não verbal, de maneira remota, não é só aquilo que você fala que vale. É o ambiente onde você está, é o que está atrás de você, é o local onde você está sentado ou em pé, é o objeto que você está mostrando atrás de você. Dias desses eu fui chamado por uma grande empresa multinacional para treinar os diretores. Sabe por quê? Teve um desastre em uma das reuniões remotas. Um dos diretores ia falar sobre planejamento e organização. Abre a imagem dele, ele está na sala da casa e atrás dele uma mesa com uma montanha de roupas para passar. E o tema dele era planejamento e organização. Ele ficou conhecido como a fala das roupas para passar. Cuidado com a comunicação não verbal. Tenha congruência entre essas duas comunicações. E para fechar, o Juliano falou da sacolinha aos 12 anos, que aprendeu a vender desde muito cedo. A Laura hoje é uma grande empresária, mas nem sempre a vida dela foi assim. Nem sempre. Eu poderia ser qualquer coisa, porque você está aí nos assistindo, você está imaginando, é fácil para o Juliano, para a Laura, para o Franco, falar sobre comunicação, bem-estar, medicina, empreendedorismo. Mas eu poderia ser qualquer coisa na minha vida, menos palestrante de comunicação. Aos 10 anos de idade, a professora me chamou para ir à frente da sala de aula fazer uma fala na frente dos meus colegas. Eu esqueci o que eu iria falar. Olhei para a professora, pedindo socorro para a professora. Ela, ao invés de me socorrer, ela brigou comigo. Esse trauma foi tão forte na minha vida que eu, com 10 anos, em pé, na frente dos colegas, dentro da sala de aula, eu fiquei muito nervoso e fiz xixi na calça. Você tem filho, você tem filha, sobrinho, sobrinha, irmãozinho, irmãzinha. Imagina o que é para uma criança de 10 anos, na frente dos colegas, de uma sala de aula, passar por essa situação. Uma professora que estava em uma outra sala de aula, vendo aquela algazarra dos alunos, todo mundo tirando sarro. Naquele ano, naquela época, não chamava bullying, né? Não era bullying. Não era bullying. Era tiração de sarro, era, né, enfim, os termos mais variados. Mas ela me tira da sala de aula e me salva daquela situação. Eu poderia ser qualquer coisa, menos um especialista em oratória. Porque eu me fechei, me tornei um jovem tímido, uma criança fechada. Eu tinha medo de ter amigos, porque eu sabia que eu teria que conversar com os meus amigos. E aí eu consigo me transformar. É aquela sensação que o Juliano falou agora há pouco da avaliação do outro.
Eu comecei a colocar um novo significado naquilo que eu achava que o outro iria pensar a meu respeito. Ah, o que será que o pessoal vai falar da minha calvície, da minha careca? Não, que oportunidade que eu estou tendo aqui no Summit Êxito de compartilhar junto com a Laura, junto com o Juliano, dicas para você. Transformar a sua comunicação, te inspirar. Eu carrego essa pulseira, onde você me encontrar, você vai me ver com essa pulseira. Aqui está escrito assim, ó, hashtag comunicar transforma. A comunicação transformou a minha vida. E eu desejo que a comunicação transforme a tua vida. Muito bom, hein? O que acontece agora? A gente, com tantas dicas boas, com tantas coisas, a gente precisa ser melhor a todos os dias. Buscamos nos evoluir. Então, precisamos pensar nesse bem-estar e nessa superação de traumas. O Franco entrou numa situação muito interessante, já que nós estamos falando em empreender com bem-estar, aprende com as dificuldades, com as diversidades, ser um combustível para a sua vida. Quando você teve uma situação constrangedora, quando você passou por um trauma, busque ajuda, busque se superar. O Juliano colocou a mola bem bonitinha sobre a resiliência. E a resiliência é voltar aquilo para o que era antes. Mas ele disse uma coisa muito fantástica, né, Juliano? Voltar melhor. Você passa por uma situação e tem que voltar melhor. Eu convido a todos vocês a colocar a mão na sua consciência, no seu coração e pensar o que eu aprendi com a pandemia, aonde eu me tornei melhor com a pandemia, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer que antes poderia me trazer qualquer tipo de trauma, de medo, de angústia. O que eu posso abrir mão disso tudo e começar a pensar numa nova vida, novos hábitos. Eu acho que tenho certeza. O que eu aprendi com a pandemia, o que eu tirei de bom da pandemia, o que eu me tornei melhor na pandemia. Eu acho que isso é uma coisa muito forte para que todos possam pensar. O empreender não é só na vida profissional. Eu posso empreender na vida pessoal. Eu posso buscar uma namorada que combine mais comigo, eu posso buscar um companheiro que combine mais comigo, eu posso melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, eu posso melhorar o relacionamento com os meus filhos. Então, eu deixo a dica, faça a pergunta para si mesmo, o que eu posso fazer de melhor todos os dias para que eu possa ter mais bem-estar. Então, eu acho que o nosso expertise aí de bem-estar pode falar alguma coisa, né, Juliano? Que bom, chegou até a mim, eu estava pensando que ia acabar. Não. Mas olha, gente, eu vou finalizar com muito carinho. Laura, obrigado. Franco, obrigado com muito carinho. Obrigado pela clareza que você coloca as coisas. Eu acredito verdadeiramente, eu tenho uma frase, gente, que um dos meus processos mais profundos da minha vida ocorreu da seguinte maneira. Eu fiz um jejum prolongado em minha vida. Não entro em detalhes de quanto tempo, mas foram algumas semanas. E no final do processo de jejum, uma frase estava muito clara no meu coração. Toda identificação gera limitação. Mas a gente só tem resultado a partir do momento... Aí quando eu olhava para a minha vida, isso não fazia sentido, mas essa frase ecoava. Né? Falei, cara, mas eu tive que me identificar para passar na prova, na faculdade de medicina. Eu tive que me identificar para formar como fisioterapeuta. Eu tive que me identificar para fechar cada venda. Eu tive que me identificar com a de corpo e alma para conseguir fazer essa birosca funcionar. Qualquer coisa na nossa vida demanda dessa identificação. A mãe que está parindo, ela tem que se identificar com aquilo, senão morre ela criança. Mas, com o passar dos anos, isso foi ficando muito claro para mim. E toda identificação gera limitação dentro de um tipo de contexto de vida que a gente olha. A gente sempre vai estar limitado de olhar a um tipo de visão. E o motivo que te trouxe até esse vídeo, eu quero que você pense o seguinte: se você não tiver clareza de qual a única identificação que você tem que ter na sua vida que te mantém de pé, independente de qual seja, para mim, a minha única identificação que eu tenho é com Deus. É a primeira e a maior. Porque é Ele que me mantém de pé. Há menos de um ano, minha esposa estava com um tumor de 7 centímetros na mama. E eu tive de conduzir isso dentro da empresa, dentro do médico, ficando 21 dias na UTI, fazendo tudo. Graças a Deus, hoje ela está curada. Por que a gente está falando isso?
Porque em todas as situações da vida a gente vai ter aflição. Mas a gente tem como sair mais forte disso quando você sabe qual foi o molde que foi feito você. Da onde que você veio, independente da sua religião, independente do que você crê. Quando você se conecta com essa inteligência maior, que muitos denominam como Deus, que criou o universo inteiro, não só a Terra, não só a sua casa, não só a sua vida, seu filho, sua filha. Mas você tem que entender que quando você se com isso, você consegue alcançar força para se manter de pé enquanto a maioria cai. E mesmo com todo mundo caindo, mesmo mantendo a força de pé, você ainda faz o que a Laura falou, o que o Franco falou. Que o que cada um aqui está fazendo, a sua maneira, é mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à tempestade, a gente, dependendo do tamanho do nosso barco, consegue trazer pessoas que estão lá embaixo para dentro do barco. Você consegue estender a mão e trazer pessoas para junto da nossa missão que vá melhor ao longo dessa jornada chamada vida. Então, de uma maneira direta, saibam que, independente de credo, independente da empresa, independente do nicho, independente do que seja, todos nós estamos aqui na mesma jornada. E todo mundo aqui vai ter o mesmo resultado no final da jornada. Não vai partir dessa para o melhor. Agora, no final dessa, eu quero que você olhe para dentro e veja assim, valeu a pena? Não valeu? Espelho, eu tenho congruência do que eu vivo no meu coração? Porque se não pensa, 10 anos da minha vida, eu fiquei em asilo, trabalhando gratuitamente. E era aquilo que eles mais falavam. Se eu tivesse um dia a mais, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria as coisas do meu jeito. Eu faria as coisas com o meu coração, menos com a cabeça e com medo da cabeça. Eu seguiria o meu resultado, que eu preciso para validar o que eu tenho aqui, e seguir, é esse o caminho que eu vou seguir. Ou então o hobby que é o meu coração e fazer filantropia. E tá tudo bem. Mas você tem que ter esse tipo de clareza no seu coração e fazer aquilo que você ama de verdade. Porque aí a coisa flui naturalmente. Bom, eu acho que qualquer coisa que eu diga mais aqui vai atrapalhar. Laura, foi um prazer te conhecer e estar aqui com você. Franco também. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui, dando sentido à nossa conversa, que vocês estão ouvindo, e espero que tenha no seu coração também. Beijo. Amém. E aqui nós estamos encerrando a trilha do novo empreendedor. Então, vamos lá. A trilha do novo empreendedor, deixamos várias dicas para vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai estar disponível para vocês. Vocês podem escutar 1, 2, 3 vezes. E cada vez que vocês escutarem, são conteúdos que podem servir para todos sempre. Passem para alguns amigos, se é aquilo que você precisa, como disse bem o Luciano, nós precisamos estar bem com a gente mesmo. Então, nessa terceira edição do Summit Êxito, nós 3 aqui estamos à disposição, pegando o nosso tempo para investir em vocês. Então, eu vou terminar com uma única frase. Não deixe ninguém roubar o seu tempo. O seu tempo, ele não volta. Ele é precioso. Então, faça valer a pena. Qualquer coisa que você se dispor a fazer, faça de forma bem feita e que te agrade o seu coração. Empreender vale a pena, mas seja técnico, mensure resultados e, principalmente, comece a fazer um planejamento e um controle das suas contas pessoais, porque daí você já vai ter toda a lição de casa para poder cuidar da sua nova empresa e daquilo que você tiver. Um beijo grande a todos, um beijo no seu coração e que vocês possam ser grandes empreendedores. Até mais. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você empresário, você empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.